Olá, amigo assinante, muito obrigado por estar sintonizado no canal Net Cidade e em mais um Circuito Net. Hoje estamos aqui no Sabina, em Santo André, onde está acontecendo o evento Alpha Fiction, que vai misturar ciência, tecnologia, ficção e ficção científica. Até que ponto a cultura, as artes, os filmes do universo do Star Trek, Star Wars, Senhor dos Anéis servem como diversão, lazer, mas também como educação. Vamos conhecer um pouco mais o que rolou de melhor nesse evento. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aqui ao Marcos Calil, ao pessoal do Sabina, pela oportunidade de estarmos realizando esse evento. Eu sou Silvia Reis, presidente do Grupo de Ficção Científica Alpha, e o nosso lema é divulgar a cultura e ciência através da ficção. É você usar a ficção científica, a ficção de forma geral, para transmitir cultura, para transmitir ciência e para ensinar. E eu acho que é um grande meio de você ensinar, sim. É claro, o professor tem que ter domínio e tem que ter objetivos claros, mas não atrapalha, não, muito pelo contrário. Porque se o aluno gosta, se o aluno se interessa pelo universo, quer seja de Harry Potter, Jornada nas Estrelas, Senhor dos Anéis, por que não usar essa paixão para que a criança leia, para que a criança discuta e que a partir dele você possa ensinar, discutir outras áreas, filosofia, ciência, matemática, história. Então eu acho que é muito válido. Silvia, fala pra gente quais são os eventos que estão organizados para hoje. Bom, uma das atrações é a exposição de fã-clubes que nós temos ali na entrada, com estandes, exposições, cartazes. A outra atração é a palestra Astronomia no Universo de Harry Potter, que eu farei, cujo objetivo é ensinar astronomia através do universo Harry Potter. E a terceira atração é uma sessão de planetário tracker. Que é isso? É uma sessão de planetário baseada no universo de Jornada nas Estrelas. Nós falaremos de planetas ficcionais, mas cujos planetas ficcionais giram em torno de estrelas verdadeiras. Então nós vamos falar das estrelas verdadeiras, mostrar as estrelas que estarão presentes no céu da noite de hoje, aliás. No céu da noite de 21 de setembro, durante toda a noite, essas estrelas estarão visíveis e falaremos dos planetas. Essa sessão tracker, até onde sabemos, nunca foi feita uma sessão de planetário tracker, nem no Brasil nem em qualquer outro lugar que tenhamos conhecimento. Você que acompanhou todos os livros escritos pela J.K. Rowling, os filmes, né, que terminaram recentemente, essa saga aí que começou, lembro, há muito tempo, né? Toda a gente passou uma geração, praticamente, desde o primeiro filme. Uma geração que cresceu, né? Cresceu com o Harry Potter. A gente viu o Harry Potter pequenininho, agora um adulto já, né? Foi uma coisa que eu nunca tinha visto, essa experiência, né? Eu queria saber o que você achou dessa adaptação dos livros para os filmes. Te agradou? Foram fiéis essa troca de diretores? Realmente, não, me agradou muito. Eu acho que o trabalho foi muito bem feito. Com uma outra exceção, mas eu acho que o trabalho foi muito bem feito. O fio condutor que eles adotaram foi o Harry Potter, porque você tem inúmeras cenas, inúmeras coisas que acontecem no universo de Harry Potter que acontecem nos livros e não são mostrados nos filmes, porque senão os filmes teriam que ter no mínimo umas 4 horas, né? Então qual foi o fio condutor adotado pelos diretores de forma geral? Foi o Harry Potter. Então tudo que era relacionado a ele foi colocado. O que era alguma história paralela foi deixado de lado. Mas, em geral, foi muito bem adaptada. Eu acho que, se não os fãs também, acho que matavam um. Então, eles foram fiéis, sim. Claro, eu acho que o único filme que deixou um pouco a desejar foi Enigma do Príncipe. Porque o livro explora muito a história da família do Voldemort. Conta de onde ele veio, a família dele, a família do pai, como ele foi abandonado, e tudo isso foi deixado de lado. Isso foi uma pena, mas de uma forma geral, eu acho que eles foram muito fiéis ao livro, aos livros. Já que você falou em relação a esse foco do Harry Potter, agora que a gente fechou a saga nos filmes, pode ser que esse foco no Harry Potter deixe de acontecer, porque a Warner Bros. Não desistiu da franquia. Parece que tem outros filmes a serem desenvolvidos e que tudo indica que não vai ser centrado no Harry Potter. Muito pelo contrário, não vai ter nem o Daniel Radcliffe no elenco. Você acha isso um caminho perigoso ou você acha que só tem a ganhar expandindo esse universo do Harry Potter? Eu acho que só tem a ganhar. Você deve estar falando do livro Animais Fantásticos e Onde Habitam, que é um livro que a J.K. Rowling escreveu sob pseudônimo de um bruxo. E ele fala dos animais fantásticos do universo de Harry Potter. E a ideia agora é que seja feito um filme com o roteiro da J.K. Rowling.
É lógico que o que está no livro, o livro é como se fosse uma espécie de dicionário desses animais fantásticos. Claro que vai ser criada uma história em cima, mas eu acho muito válido. Quem é fã quer ver muita coisa do universo, então não acho que vá prejudicar de alguma forma, a não ser que a execução do filme seja muito ruim, mas eu não acredito, eu acho que só tem a acrescentar. Tomara que façam isso com o quadribol também, com contos de Bido ou Bardo. Então o roteiro, a história que vai estar por trás do livro é uma incógnita ainda. A gente não sabe, vai ser a autora do Harry Potter se aventurando em roteiro de cinema. Porém, ela se aventurou em outros livros de literatura adulta. Você chegou a conhecer o Morte Súbita. O que você achou? Ela conseguiu passar dessa literatura infanto-juvenil, me arrisco a dizer, o Harry Potter, para essa literatura adulta com a mesma maestria? Olha, eu li o Morte Súbita, aliás eu li logo que foi lançado em inglês. Não gostei. Não gostei, realmente, essa é uma opinião minha, eu acho que deixou muito a desejar. Não, lógico, você não pode comparar. Eu acho que você comparar Harry Potter com a literatura adulta que ela se propôs a escrever é um pouco complicado. Mas eu, em especial, não gostei do Morte Súbita. Agora eu estou na metade, mais ou menos, do The Cuckoo's Calling, que ainda não foi lançado aqui no Brasil, que ela escreveu sob o pseudônimo do Robert Galbraith. Esse é muito bom, é uma história de detetives que está empolgante. Morte Súbita acabou se aventurando, então a tendência é que, segundo aí, pelo menos pelas recomendações da Silvia, é que seja muito melhor. Silvia, agora a gente vai mostrando algumas imagens da sua coleção, que está exposta aqui no Sabina, aqui no evento. Queria que você falasse quantos itens do Harry Potter você tem. Essa é a sua coleção completa? Não, na verdade nós trouxemos uma coleção muito variada, de ficção científica e ciência. Então trouxemos banners de Jornada nas Estrelas, itens de Jornada nas Estrelas, itens de Guerra nas Estrelas, de Harry Potter. Na verdade eu nunca contei quantos itens tem a minha coleção de Harry Potter, mas tem algumas coisas. E a gente tá vendo aqui, Silvia, você tá com um dos itens, imagino, da sua coleção, é a varinha mágica, né? Olha, eu só espero que você não faça essa serpente aqui e invade, né, baseado no primeiro filme. Então, só pra gente encerrar, você mostra esse item aí desde o primeiro filme presente, acho que da mesma forma que o sabre de luz que a gente vai mostrar daqui a pouco está presente no universo de Star Wars, a varinha mágica está presente da mesma proporção no universo do Harry Potter. Então, só pra gente encerrar, joga um feitiço aí de luz, que eu esqueci qual que é o nome mesmo do feitiço de luz. Lumos. Senhoras e senhores, aqui no espaço do Sabina, aqui a criançada também tem muito espaço educativo. Aqui eu peço até licença, aqui eu tô atrapalhando o seu trabalho. O que você tá fazendo aí? Tô achando osso de dinossauro. Osso de dinossauro? Mas como você sabe que é dinossauro? Isso é um cachorro ou até uma pessoa? Como você sabe que é dinossauro? O cara que tá mostrando as patas, o corpo dele, com os ossos. Ah, e aqui você vai ter a oportunidade de conhecer como é o corpo dele escavando. Você tá trabalhando ou você tá brincando? É um trabalho sério. Tô brincando. Brincando? Mas você tá brincando escavando, se você quebrar alguma coisa. Não vai não, tô brincando. Então tá certo, a gente vê que a diversão e o aprendizado caminham juntos. Você vem aqui sempre? Quase sempre. Quase sempre quanto? Eu venho de mês em mês. De mês em mês, olha aí, marcando presença, estudando. Você aí da sua casa, tira o bumbum da poltrona. Você aí da poltrona, como diz o Didi Mocó, e venha no Sabina aqui aprender muitas coisas, como o nosso amigo aqui. Qual o seu nome? Jonathan. Jonathan, que repórter deselegante, né? Nem pergunto o nome, mas ó, vocês viram ali logo no início ali o nome dele. Eu perguntei sim, porque aqui tem tanto trabalho quanto ele, tá certo? Você trabalha mesmo. O grande chamariz aqui do evento, da Alpha, né, que está organizando, é justamente o Star Trek. A gente vê aqui uma exposição muito legal, como vocês vão vendo nas imagens. Tem diversos itens da série. Temos aqui alguns especialistas que podem nos situar um pouquinho mais. Eu conheço Star Trek, mas não sou tão embasado assim. Vocês têm muito mais conhecimento. E eu queria que vocês dois começassem me dizendo uma dúvida que eu sempre tenho quando eu estou assistindo. Então vamos lá. Qual que é a diferença do uniforme azul e do uniforme amarelo? Bom, existem diversos departamentos dentro de uma nave estelar, né? Na série clássica, o uniforme amarelo é do oficialato, são o pessoal de carreira militar mesmo. O uniforme vermelho é dividido entre o pessoal da engenharia e a turma da ação. É aqueles caras que vão ser mandados para a divisão de segurança. Tem a turma de terra, seguranças e engenharia. Normalmente os caras que vão ser mandados para as missões perigosas e acabam morrendo. Daí a lenda urbana dos camisas vermelhas, né, que nunca voltam das missões porque eles são mandados para morrer mesmo. E finalmente o uniforme azul é do corpo científico de bordo. Normalmente é o médico, o astrofísico, o biólogo, linguista,
O Sr. Spock no seriado ele é o cientista, o cientista-chefe, né, oficial de ciências. Ele a principal atualização dele é computação, mas ele se vira bem em qualquer outra modalidade, tanto que ele é o cara que está na ponte do lado do capitão. Bem, Star Trek acredito que seja a principal filme, principal série relacionada à ficção científica. Eu queria que você me explicasse qual que é a diferença de ficção e ficção científica. Eu sei usar exemplos. O Star Wars, o Star Trek são ficções científicas e o Harry Potter, que a gente já viu, é ficção. Como que a gente explica a diferença entre a ficção e a ficção científica? Bom, tudo o que você conta, uma história que não é verdadeira, ou seja, que é fictícia, pode ser chamado de ficção, né? Desde os livros de Brontë, Razão e Sentimento, Harry Potter, Jornada nas Estrelas, tudo é ficção. Aí quando você entra em detalhes, Razão e Sensibilidade é ficção histórica, porque engloba um período temporal do passado e tira dali o cotidiano de certos personagens. Harry Potter é uma ficção de fantasia, onde você tem magia, animais fantásticos. O que foca a ficção científica é na projeção do progresso físico, do progresso tecnológico da humanidade. Desde antes, mas o principal foi viagem no tempo, viagem à dobra espacial, escudo defletor da nave. Pensando mais nos autores históricos. Júlio Verne com isso. E então o que ele faz? O que vai ser feito do ser humano de posse desses avanços tecnológicos, né? Normalmente nós temos ficção científica, desastre, como já vimos muitos, onde o mundo foi devastado, destruído pela imprudência do homem. Tem científica de exploração, que nem Missão Marte, Planeta Vermelho. A gente vê muito mais embasamento na ficção científica, então, se a gente vai ter detalhes, eu acho que no Star Trek, de como funciona uma nave, a propagação do som, a gente vê uma preocupação muito maior, talvez até mais que no Star Wars. O Star Wars fica muito preocupado, não que o Star Trek não fique na história, e o Star Trek dá mais detalhes científicos. E acredito que isso pode ser usado na educação, como modo educacional, para orientar as crianças com um assunto que interage com elas. Além do mais, a série Star Trek, desde seu início, teve como consultores membros da NASA. Então eles sempre davam um aporte, sempre uma ajuda, falaram, se você fizer tal ação, dará tal reação. Então os roteiristas sempre tinham esse apoio. Até o último filme. Até o de 2009 você vê bem claro essa parte no filme Star Trek 2009, é quando há uma explosão, a nave é atingida e pedaço da nave se rompe e os tripulantes saem voando pelo espaço. Então tá na parte que ela tá com a atmosfera, ela tá gritando, quando ela cai no vácuo, o som desaparece. E já que você falou em relação ao passado, o Star Trek ele acabou consagrando-se com o William Shatner, né? Porém, nós tivemos 3 temporadas na primeira série e acabou fazendo uma explosão de sucesso depois com as reprises. Eu acho que foi uma grande injustiça, né? Nós temos apenas 3 temporadas com o William Shatner, ficou marcado como o Capitão Kirk. Sim, o seriado teria fôlego para sobreviver muito tempo mais, mesmo na televisão daquela época. Mas, naquele tempo, os estúdios não mediam a audiência como estão fazendo hoje. Era simplesmente o número bruto, quanta gente estava assistindo no horário. E a audiência para o seriado, para o tanto que eles queriam lucrar com o seriado, não atingia a meta que eles queriam, então foi cancelado. Hoje em dia não seria por quê? Porque eles medem a audiência por faixas, né? Classe A, classe B, classe C, faixa de idade 1, idade 2, idade 3. Então, dentro daquela classe, dentro daquela faixa etária do público de jornada, era muito intenso. Era gente que não assistia televisão e parava para assistir Jornada nas Estrelas. Hoje, Jornada nas Estrelas é considerado, sim, uma mina de dinheiro. E tanto que cada seriado que foi feito até hoje durou 7, 8 temporadas. Esse também é outro limite de um seriado para ele poder continuar dando lucro. A partir desse ponto, a partir de 8 anos, o gasto com a série, com o salário dos mesmos atores, começa a ser muito alto. Então, não se vê muitos seriados indo além de 8 anos, por causa disso. E os filmes agora, né, com a volta de Jornada nas Estrelas nas mãos de JJ Abrams, que está revertendo em muito retorno financeiro e publicitário para o estúdio.
O Jornada nas Estrelas está voltando a ganhar um fôlego, né? O Star Wars há alguns anos teve os filmes gravados, os três primeiros episódios. Aí já que a gente está falando em Star Wars, eu queria perguntar para vocês, tem de fato uma rixinha entre o pessoal, entre os trackers e os fãs do Star Wars? Vocês já foram confundidos? As pessoas costumam se confundir? Isso ofende vocês? Essa rixa normalmente é nos Estados Unidos. Lá o pessoal é ferrenho nessa rixa. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil quem é fã de Star Trek gosta de todas as séries em gerais. Agora o pessoal que é fã de Star Wars normalmente não curte Star Trek. Mas nós nos respeitamos porque somos todos brasileiros, somos todos fãs em geral. Convidamos inclusive nossos colegas de fãs de Star Wars para estar aqui com a gente, né? Nós não temos realmente e queremos que essa rixa, onde quer que haja, onde quer que as pessoas pensem em começar a fazer, nem pensem, tá? Tudo é ficção científica, tudo é lazer, é diversão e nós queremos todos nos divertir juntos. Eu mesmo, além dessa roupa de Star Trek, eu tenho uma armadura de Mandaloriano de Star Wars. É um caçador de recompensa, que nem o Boba Fett. A gente vê que o cara tá tentando buscar rixa, então eu vou tentar procurar uma entre vocês. E vocês, são fãs, gostam mais do Picard, do Patrick Stewart, ou do Kirk, do William Shatner? Tem também essa divisão. Eu prefiro o Kirk, eu prefiro o personagem de Patrick Stewart, o Picard. São perfis totalmente diferentes de líderes. Qual atrai mais vocês? Olha, como eu disse, cada líder teve a sua época. Mesmo em Jornada nas Estrelas tem uma progressão temporal, né? O tempo do Capitão Kirk, ele era realmente um pioneiro. Ele era mandado em lugares onde nunca ninguém tinha ido. Era a absoluta fronteira da exploração. O que ele encontrasse lá, ele tinha que resolver de um jeito ou de outro. Aí o que acontecia? O apoio que ele poderia ter da federação chegaria uma semana, 10 dias depois. E então, ele tinha que resolver qualquer situação, qualquer problema ali na hora. Se a Frota Estelar gostasse da solução dele, beleza, você fica na cadeira mais um ano. Se não gostasse da solução dele, a culpa é sua, você vai ser mandado embora. Por 3 anos, pelo menos, o almirantado gostou das soluções do Capitão Kirk. O Capitão Picard era outro perfil de comandante. A nave dele era muito maior, levava muito mais cientistas, levava as famílias da tripulação, inclusive. Então ele tinha que ser uma pessoa mais comedida. E ele tinha um perfil mais comedido. Mesmo nos lugares assim mais fronteiriços onde ele ia, já havia tido um contato anterior, as coisas estavam mais ou menos estabelecidas, ele ia finalizar as coisas. O Capitão Picard, ele tem um perfil muito mais de diplomata do que de propriamente militar. Quem fazia esses papéis de militar no seriado da nova geração era o primeiro oficial, o comandante Riker, que era bem mais um perfil parecido com o Kirk, mas era posto meio assim, sob controle pelo capitão. Fora isso, tem mais 3 capitães, que é o Capitão Archer, que está aqui nessa maquete, que ele foi o primeiro a ter uma nave, a Enterprise, com dobra 5, a explorar o espaço. Ele foi antes do Capitão Kirk, 80 anos mais ou menos. Então ele foi o capitão que foi lá, quebrou a cara antes de todo mundo. Ele foi enfrentar seres desconhecidos, distâncias nunca percorridas, né? Tem outra característica, o Capitão Sisko, que é o capitão de uma estação estelar, né? Que era conquistada em guerra contra os cardassianos, né? Ele tinha que manter a paz, manter a segurança de um planeta, de um setor do espaço, onde há uma fenda espacial explorada, querendo ser explorada por todos os seres, que é uma posição estratégica militar muito boa. E tem a série do Voyager, com a Capitã Janeway, né, que ela foi parar do outro lado da galáxia, enfrentando seres nunca vistos, né, culturas desconhecidas, fora os inimigos poderosos que são os Borgs. E sem absolutamente nenhuma possibilidade de apoio da Federação, porque de onde ela foi parar para voltar, se ela usasse a velocidade máxima da nave, ela levaria 73 anos para chegar na beiradinha da Federação. A gente vê justamente a questão da ficção científica, porque todos esses dados eles fazem sentido, a ciência prova, não é ficção puramente falando. Isso justamente serve para ajudar as crianças a terem uma compreensão melhor. Como vocês falando, essas diferenças entre o Picard e o Kirk, o Kirk numa situação nova, com antecedentes diferentes, permeia um comportamento diferente também. Se você conhece uma situação, você age de uma forma, se você não conhece, você age de outra. Então a gente vê que tem um roteiro todo que implica no comportamento dos personagens. Teve um episódio na nova geração
que mostra eles buscando o banco de dados da tripulação do Capitão Kirk, que é um caso parecido, né, mas totalmente diferente. Eles foram buscar os dados e informações referentes àquilo no banco de dados da Enterprise do Capitão Kirk. Saindo da ficção científica, entrando para a realidade, saindo do Picard, entrando para o Patrick Stewart, e do Kirk para o William Shatner. Até que ponto a carreira desses dois atores foram marcadas pelo Star Trek? O William Shatner, que eu me lembro, acho que só foi no Justiça Sem Limites, um seriado em que ele teve uma certa ascensão maior, e também teve uma série recente, As Besteiras que Meu Pai Disse, só teve uma temporada. Enquanto o Patrick Stewart voltou a ter uma ascensão com os X-Men, né, como o Professor Xavier, um personagem muito importante. Queria que você falasse sobre essa relação do quanto influencia o ator do personagem e vice-versa. Influencia e marca. O William Shatner, antes de participar em Jornada nas Estrelas, ele participou do Além da Imaginação, um episódio que também marcou ele e persegue ele até hoje, né? Então antes ele era um ator mediano, de pouco sucesso, concorreu para a vaga de Capitão Kirk e foi o que alavancou a carreira dele. Ele é autor de livros também, como da série Tech War, né? E outros referentes. Ele também é criador de cavalo, de Doberman, né? Mas o que deu fama para ele foi justamente Jornada nas Estrelas. O Capitão Picard, o Patrick Stewart, ele já era um ator shakespeariano. Ele já tinha um know-how de interpretação em Londres. Ele é um ator inglês. Então ele já tinha toda a formação, tinha feito peças de teatro. Ele foi chamado para fazer Star Trek justamente pela característica dele. Era exatamente a dimensão, a profundidade que queriam dar ao personagem de Capitão Picard. Então, Patrick Stewart foi lá aos Estados Unidos, né? Ele mesmo disse que nos primeiros meses ele nem desfez as malas, porque ele achou que ia gravar alguns episódios e ia ser mandado embora. E se admirou com o sucesso que fez a franquia, a série, né, e até o personagem dele. Mas, profissionalmente, ele não se intimidou com isso. Tanto que ele trabalhou muitos outros filmes depois. No LA Story ele faz uma ponta logo depois de acabar o seriado. Moby Dick. Aí ele entra bastante tempo depois como Professor Xavier na franquia X-Men. Mas ele nunca parou de trabalhar, de dirigir, de fazer teatro. E ele já tinha uma carreira e uma cabeça muito bem feita a esse respeito. E só pra gente terminar, eu queria que vocês falassem, vocês são de um fã-clube do Alpha Fiction, e tem alguns itens aqui, os instrumentos da série Star Trek, muito legal, que agora vocês estão vendo. Vocês trouxeram esses instrumentos, eles estão à venda, mas tem um ali, ó, eu sou prova, ó, tem um intruso aqui. Esse aqui, eu acho que não é do Star Trek não. O que esse rapaz está fazendo aí? O nosso... porque nós somos um fã-clube de ficção científica em geral, ficção e fantasia. Então trouxemos um pouco de Star Wars, Star Trek, Tron, o Wall-E. Olha, é verdade, esse aqui engana menos ainda, mas em relação aos Star Trek são intrusos, tem mais o Star Trek aqui, né? Sim, nosso clube foi formado com a intenção de ser de ficção científica em geral, mas um pendor, um carinho um pouco mais especial à Jornada nas Estrelas. Tá certo, só pra gente então encerrar de vez, muito obrigado pelo tempo que se disponibilizaram para explicar um pouco mais sobre a série, sobre a ficção científica em geral. Quem quiser conhecer o grupo, fazer parte, como que faz? Bom, entre em contato com o nosso... do Facebook, né? Alpha Fiction, é só procurar, ou então nosso blog, que é no WordPress/AlphaFiction. Muito se engana quem pensa que só tem Star Trek, Harry Potter aqui, é só para esses dois núcleos que esse evento está sendo organizado. Nós também temos o universo do Senhor dos Anéis, estou aqui com a Débora, que vai falar um pouco pra gente, que o Senhor dos Anéis voltou a ficar em evidência, né, com a filmagem dos 3 filmes do Hobbit. E agora é um assunto da atualidade, né? Fez muito sucesso, estava muito esperado esses 3 filmes. O Peter Jackson voltou a ser o diretor, porém se engana também quem pensa que os universos se restringem apenas aos filmes. Nós temos muitos livros e a Débora separou aqui alguns muito curiosos pra gente. Débora, fala pra gente, esses livros estão à venda e quem quiser pode comprar esses livros? Olha, daqui da gente não, isso aqui é tudo coleção, a gente trouxe para mostrar, é tudo coleção pessoal, mas na internet você consegue achar muita coisa de Tolkien, além do Senhor dos Anéis, além do Hobbit. Ele escreveu
um universo muito grande, tem muita coisa para vender, sim. E mostra pra gente, você separou aqui alguns livros da amostra de vocês, apresentem para os nossos telespectadores do Net Cidade alguns livros que você separou. Qual que é esse aqui? Esse aqui é o Hobbit, o do filme mesmo, só que ele é a versão anotada, então ele tem mais ilustrações, ele tem comentários, ele tem versões anteriores da história, porque o Tolkien era extremamente detalhista, então quando ele revia a história, ele voltava e alterava detalhes, ele tentava fazer tudo sempre o mais perfeito possível. Então aqui tem muitas versões passadas, muitos detalhes de como foi a criação da obra. Enquanto isso, o repórter inconveniente vai trocar. Obrigado, Davi, pelo tempo, para vocês poderem ver o livro. Vocês têm que ver, eu sou muito feio. Mostra para eles o livro aqui. Qual que é o nome? Esse aqui é o Hobbit também, só que é em latim. Então é para mostrar que tem gente que ainda faz muito estudo em cima do que o Tolkien fez. Então um cara maluco por aí resolveu, quero escrever o Hobbit em latim. Então o texto está todo aqui, igualzinho ao original, só que vertido para o latim. E você leu esse livro até o final? Esse eu ainda não li, esse eu ainda não tenho capacidade. Então fica as recomendações aí para você que gosta de latim, também pode ler O Senhor dos Anéis. Você separou outro livro, do que esse se trata? Aliás, o Tolkien não tem só as duas sequências, Senhor dos Anéis e do Hobbit, né? Não, ele construiu um universo muito maior, que começa com o Silmarillion, que a gente costuma dizer que é a Bíblia do Tolkien, que ele conta desde a criação do mundo mesmo, desde Deus e a criação do mundo, até o tempo do Senhor dos Anéis. Então esse é muito fácil de encontrar também, o Silmarillion. E vocês, como fãs do Senhor dos Anéis, também escreveram um livro, não é? Do universo feminino na saga? Sim, escrever. A Toca São Paulo, do Conselho Branco, se reuniu em 2007 para escrever no Dia Internacional da Mulher. A gente fez uma pesquisa sobre a participação feminina na obra do Tolkien. Porque todo mundo acha que só existe a Arwen e a Galadriel em Tolkien. E a gente descobriu 93 personagens femininos em Tolkien. Fez um estudo inédito no mundo sobre a presença feminina na obra. Para quem não acompanhou os filmes, no Retorno do Rei, uma mulher tem um papel fundamental para derrotar um inimigo, né? E para quem não conhece, que só ficou nos filmes, parece que fica mais restrito ali, né? Os personagens são masculinos. Em relação aos filmes, agora nós tivemos a gravação do Hobbit. O que você achou tanto das adaptações do Senhor dos Anéis e dessa sequência do Hobbit? É um tema polêmico entre os fãs, a adaptação dos filmes. A gente gostou bastante de poder ver a obra na telona, poder ver os personagens que a gente tanto gosta. A gente não gosta de algumas coisas que o Peter Jackson fez, algumas mudanças que ele colocou, mas em geral a gente acha que assim, se abriu para o grande público e deu a oportunidade de mais gente ler, mais gente conhecer e deu a oportunidade da gente ver na tela coisas que a gente ama, já está valendo. Então cita pra gente um exemplo de que você não gostou da adaptação do Peter Jackson, tanto pro Hobbit quanto pro Senhor dos Anéis. No Senhor dos Anéis, claramente a gente não gosta da presença maior que ele dá para Arwen. A Arwen no Senhor dos Anéis, no livro, ela não é tão presente, ela é só uma fonte de inspiração pro Aragorn. Ela é só a força e o amor, e lá ela tá lá como guerreira no filme, não é bem assim. E a mesma coisa vai acontecer de novo no Hobbit, que ele vai inserir uma personagem que não existe, que é a elfa que aparece no trailer, mas a gente espera que ele consiga dar uma história legal, mesmo assim. E para essa geração mais jovem, que está começando a acompanhar tanto o Senhor dos Anéis quanto o Hobbit, apesar de ter sido ser gravado depois, ele conta um assunto anterior ao Senhor dos Anéis. Qual você recomendaria que ficaria mais interessante? Começar pelo Senhor dos Anéis, depois ir para o Hobbit? Ou seguir o caminho inverso dos filmes? Ver primeiro esse do Hobbit, tendo pro segundo filme, e depois o Senhor dos Anéis? Eu acho que se for para começar a assistir os filmes, é melhor começar a assistir os filmes pelo Senhor dos Anéis, porque já tem os 3. Então você já assiste, já entra na história e entra... Porque o filme do Hobbit tem referências ao filme do Senhor dos Anéis. Mas para leitura, o Hobbit é um livro de leitura muito mais fácil, muito mais envolvente. Ele foi escrito para crianças, então ele é uma leitura muito mais rápida e mais fácil de... O Tolkien lia esse livro para os filhos na cama antes de dormir. Então ele é um livro para ser lido para crianças. E aí partir para o Senhor dos Anéis, depois o Silmarillion, depois o Contos Inacabados e o universo inteiro. O Tolkien é de que período?
ele publicou em 54 O Senhor dos Anéis. É recente também, 54 estava em período saindo de uma Segunda Guerra Mundial, né? Era um período tenso, então bastante interessante, é um dado relevante também. Sim, muita gente diz que ele baseou O Senhor dos Anéis nas guerras. Ele não gosta de dizer que são alegorias a guerras ou a Hitler ou a qualquer outra forma, mas ele foi sim muito influenciado pelo cenário de guerra que ele viveu, as duas grandes guerras. Em relação à interpretação dos atores, no primeiro você tem, na sequência do Senhor dos Anéis, você tem o Frodo, feito pelo Elijah Wood, e agora você tem o tio do Frodo no Hobbit, sendo o personagem central. Qual você acha mais carismático, consegue segurar melhor a trama, tanto em relação a personagem escrito no livro, quanto pela interpretação dos atores? É uma pergunta difícil. Eu gosto muito da atuação do Elijah Wood como Frodo, mas é um papel muito mais difícil, é um personagem muito mais denso e sombrio, e eu acho que ele consegue manter a dor e a seriedade do personagem muito bem. Por outro lado, o Bilbo, o ator que faz o Bilbo é genial, ele consegue dar a leveza e o carisma do Bilbo também muito bem. Os dois são grandes atores. A gente só tem que chamar a atenção que o melhor ator da série, na minha opinião, é o Ian McKellen como Gandalf. Ele é um dos melhores atores britânicos da atualidade e ele representa muito bem. O Ian McKellen é um monstro. O Ian McKellen também. Daqui a pouco vocês vão saber, vão ter um trecho do Ian McKellen aqui na matéria, vocês vão ver daqui a pouquinho. Mas o Ian McKellen é um monstro, né? Ele foi o Gandalf no Senhor dos Anéis, voltou no Hobbit muito bem. Eu fiquei até mais contente do Hobbit, porque a gente vê uma presença do Ian McKellen muito mais firme do que até nos 3 filmes somados. O personagem do Gandalf tem um papel muito mais importante, ao meu ver. Foi o Magneto nos X-Men, enfim, é um ator de grande gabarito. Eu também achei, principalmente, o Hobbit muito bom por esse espaço maior que teve o Ian McKellen. Bem, muito obrigado pela participação aí, muito bacana as obras de vocês aqui, tem as estátuas que vocês estão vendo agora, olha, parabéns mesmo, tem muitos jovens aqui, certamente deve estar maravilhado com tudo isso. Obrigada a vocês e espero que vocês aproveitem, olhem, e a gente está aqui para responder e falar sobre Tolkien, é o que a gente gosta mais de fazer.